Oi, galerinha do nono, tudo bem, pessoal? Gente, hoje nós vamos continuar falando, tá? Sobre a nossa argumentação e dissertação. Tranquilo, galera? Lá na nossa página, nós estávamos falando sobre a Declaração, né? Universal dos Direitos da Água, tá bom? Que todos nós estávamos falando sobre isso. E lemos o texto relacionado sobre a Declaração Universal do Direito à Água, quando que foi proclamada, tendo o objetivo de atingir todos os indivíduos, todos os povos, todas as nações e todos que há interesse. Vocês podem dar continuidade aqui na página 16 e 17, onde a gente falou dos artigos, tipo 3, que falava dos recursos naturais de transformação da água, né, em água potável, sendo lentos, frágeis, limitados, até o artigo 10, que falava sobre o planejamento da gestão da água, que é de levar conta a solidariedade, né, que as pessoas tenham consciência em relação ao uso, né, ao consumo dessa água. E falamos aí futuramente sobre a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Lá no exercício 6, né, tínhamos um logotipo ali falando sobre o Fórum Mundial da Água, no qual a gente tinha que falar sobre o que eles representavam. Obviamente, eu compreender que ele está relacionado ao tema da água. Mas e para tanto, para eu futuramente resolver produzir um texto relacionado à dissertação? Como que eu devo fazer? Eu devo primeiramente lembrar do esqueleto de uma dissertação, ou seja, como ele será formado. Como que ele será formado? Tendo um parágrafo de introdução. O parágrafo de introdução, além do título, né, quando se faz necessário, solicitado, ele é relacionado ao que, gente? A situar o leitor, né? O papel dele será de situar o leitor sobre o tema que será abordado, tá? Se falamos da água, o que eu acho sobre o tema, mas não eu, no meu individual, eu enquanto sociedade, né, gente? Podemos relatar falando enquanto sociedade, o que uma sociedade toda pensa em relação ao assunto. Expor para o leitor, situar o leitor sobre o que eu for abordar. Em seguida, falamos do parágrafo de desenvolvimento. Falamos o que na nossa aula? Que os objetivos dos parágrafos do desenvolvimento eram o quê? Por que eu acho isso? Eu, Patrícia? Não! É eu, sociedade, né? Nós falamos num todo. Nós não se posicionamos individualmente num texto. Aqui, eu vou falar sobre as ideias que eu tenha, né? As proposições que eu tenha relacionado ao assunto. Vocês podem observar que na questão 7 da nossa apostila da página 18, falava sobre a gente fazer um questionamento oral. Discuta com colegas e professores, né? Para que serve um Fórum Mundial da Água? A gente já observar sobre os direitos, né? Sobre o sistema de se conscientizar em relação a essa água, sobre esse uso. Aí, em seguida, nós tínhamos ali duas questões de interpretação de texto. Mas para realizarmos, né, com as nossas palavras ali relacionado a eles, nós temos que entender essa estrutura do esqueleto da redação. Já temos o nosso caderno, já trabalhamos sobre isso, inclusive pesquisamos um modelo de redação. Lembram disso? Produzimos o nosso texto coletivo, vocês, né, podem pesquisar no caderninho de vocês. Temos a ideia 2, que seria, eu não posso misturar todas as minhas ideias. Lembre de ser coerente, ser coeso, né? Observando que cada ser coerente é ser fiel ao meu tema proposto, não posso me contradizer, tenho que colocar a minha exposição de ideia relacionada ao assunto. E o parágrafo de desenvolvimento, número 2, eu vou expor minha ideia 2, ou seja, se eu tenho 2 ideias ou tenho 4 ideias, vou expor 2 ideias no primeiro, 2 no segundo, ou se eu tenho 2 ideias, apenas uma no primeiro parágrafo e outra no segundo. E meu parágrafo de conclusão vai ser a retomada do que eu falei adiante. Aqui eu poderei intervir, poderei achar uma proposta de solução para o problema no parágrafo de conclusão. Eu vou poder fazer uma retomada relacionada ao assunto sobre ele, né? Vou poder falar com ele sobre esse assunto. Eu vou poder expor, sugerir o que eu posso resolver em relação a isso, eu enquanto sociedade. Beleza, galera? Agora, em seguida, nós vamos passar para a nossa apostila, tá bom? Um beijo bem grande a todos e vamos lá!